Boa tarde. Deus abençoe a todos. Vamos conversar um pouco? Então, se inscreve, gente. E dá like para me ajudar. Hoje eu quero conversar porque a gente vai aprendendo com Deus e tendo outra visão de outras coisas, né? O meu primeiro livro que eu escrevi, quem leu, sabe que eu escrevo o capítulo quando eu fui procurar a ajuda do meu pai para sair daquela vida. Ele falou não. Eu cheguei lá muito dificilmente, porque a cidade que ele morava na época foi onde ele nasceu, ele estava lá. Não tem nada, a não ser que você chega só de carro. Então eu tive que pegar um táxi com 3 animais e tal. E eu não esperava aquilo. Eu esperava acolhimento. Porque meu pai é um pai que pra mim é um exemplo, né? Mas hoje eu entendo o recado. Porque eu tive que fazer isso também em algumas situações da minha vida. O que ele fez comigo foi não. Você não vai ficar aqui. Você vai colher as consequências do que você escolheu. E muitas vezes a gente tenta jogar a responsabilidade pro outro, né? A gente que eu tô falando não a gente, E muitas vezes nós temos que nos posicionar e falar, não. Essa responsabilidade é tua. Não exatamente com essas palavras, mas com atitude, como um não. Como um não que eu recebi dele. Não. Aqui são filho. Ele não falou isso, mas ele viu tudo pra minha viagem logo de manhã. Saí. Eu sou muito próxima de uma pessoa, eu não vou expor quem, mas que não consegue ter responsabilidades. Isso é muito difícil pra mim hoje. Porque eu já vivi isso lá atrás, né? Eu não tinha responsabilidades. Eu jogava pros outros, eu jogava pro meu pai, eu jogava pra quem fosse, mas eu não assumia. Por quê? Talvez muitas vezes medo, não sei. Muitas vezes de o inimigo colocar na cabeça que a gente não é capaz. E muitas vezes a gente acredita. Então, Deus vai mostrando a identidade. Por quê? Porque é muito difícil. Quem não teve um pai, ter Deus como um pai. Né? Então isso também tem que ser trabalhado. Isso é espiritual e emocional. Então, Deus corrige. Por quê? Porque um pai corrige. Deus ama, porque um pai ama. Mas você tem que ter essa visão de que não importa o que foi teu pai terreno, Deus é diferente. Ele tá com você. E trabalhe isso na sua mente. É muito importante. Eu não tive esse problema. Porque eu tive um exemplo. Deus colocou um professor para mim dentro de casa, que era um exemplo de homem, de tudo, de pai. Ele nasceu para os filhos. Ele nasceu para cuidar dos filhos. Eu falei isso uma vez para minha irmã. Porque ele é uma pessoa totalmente ligada aos filhos. Os filhos dele estão bem, tá tudo bem. O meu pai era assim, então assim, eu não tinha problema de contar meus sonhos pro meu pai. Eu lembro pequena, eu sempre gostei de animal e eu falei que queria fazer veterinária
de animais silvestres, né? Queria fazer medicina veterinária e me especializar em animal silvestre. Ele falou, não, não vai. E me falou por quê. Então, assim, eu conseguia contar meus sonhos mesmo recebendo não. E assim é com Deus, porque nem tudo que a gente vai pedir, Ele vai dar. Então, às vezes está na hora de você se abrir. Ontem eu falei uma frase que foi falar com Deus. Às vezes a pessoa fala, me perdoa. Dá nome. Dá nome para os pecados. Me perdoa pelo quê? O que você tem feito? Eu, depois de muito tempo, eu consegui ser uma pessoa muito clara. Eu não era. Eu era uma pessoa muito de entre linhas. Né? Porque eu não tinha a identidade restaurada por Deus. Né? Aqui sem intolerância religiosa, mas como eu fui da Umbanda há muito tempo, era tão estranho, porque ali muita gente não gostava de mim. E apesar de falarem, né, que Deus estava ali, eu tinha certeza que Deus não estava, eu não sei como. O meu pai era católico, mas em nenhum momento ele tinha imagem. Eu imagino se eu me converti. Ele não conheceu igreja, ele não chegou a conhecer. A única vez que eu vi meu pai tendo algum contato com a igreja evangélica foi numa madrugada, onde tinha acontecido uma coisa bem pesada na minha casa. E eu cheguei e ele estava assistindo um programa evangélico. Mas eu imagino tantas pessoas que, se tivessem conhecido realmente Deus, seriam muito melhores do que foram. O meu pai não teve um pai. Meu pai, ele tentava esconder o passado dele para não doer na gente. Então, meu pai fugiu de casa, eu já contei isso aqui, com 16 anos. Ele nunca pediu nada pra ninguém. Ele veio pra Curitiba e ele, com 16 anos, eu sei que ele limpava um lugar para ele morar. Então, ele nunca pediu nada pra mim. Eu sei do começo do casamento dele pela minha mãe, porque ele nunca falou. E a minha mãe fala que ele era muito esforçado e quando eles casaram, ele já tinha algumas coisinhas. Ele era novinho. E eu cresci vendo esse homem trabalhar. E não só trabalhar, como descansar também. Porque domingo a gente fazia uma coisa juntos, quando eu era pequena, que era buscar jornal físico, na empresa. Mas talvez ele quisesse ver como estava a empresa, não sei. Mas a gente ia todo domingo. Então o que eu quero passar para vocês é, você não teve um pai, mas restaura a tua identidade. Pede para Deus te curar, porque Ele é teu pai. Ele é nosso pai. Ele é único, soberano. Ele sabe todas as tuas dores.